O capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o seguinte tema: guerra contra os Amonitas. É um capítulo bem curto e vamos ver o que diz então esse texto. Eu estou num objetivo neste canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 19 então diz o seguinte: Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu. E seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Anum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Disse Davi, os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo Anum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia de Aram-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que vinham do outro lado do Eufrates, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começando o combate, eles fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele, e os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Então, este foi o brevíssimo capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 20, sobre a conquista de Rabá, e o vídeo anterior, capítulo 18, sobre as vitórias militares de Davi, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o seguinte tema: guerra contra os Amonitas. É um capítulo bem curto e vamos ver o que diz então esse texto. Eu estou num objetivo neste canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 19 então diz o seguinte: Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu. E seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Anum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai
ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Disse Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Ele lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia de Aram-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32 mil carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que vinham do outro lado do Eufrates, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começando o combate, eles fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele, e os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Então, este foi o brevíssimo capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 20, sobre a conquista de Rabá, e o vídeo anterior, capítulo 18, sobre as vitórias militares de Davi, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o seguinte tema: guerra contra os amonitas. É um capítulo bem curto e vamos ver o que diz então esse texto. Eu estou num objetivo neste canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 19 então diz o seguinte: algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu. E seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Disse Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Ele lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia de Aram-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32 mil carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado
pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte, lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que vinham do outro lado do Eufrates, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começando um combate, eles fugiram de diante de Israel e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele, e os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Então, esse foi o brevíssimo capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 20, sobre a conquista de Rabá, e o vídeo anterior, capítulo 18, sobre as vitórias militares de Davi, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o seguinte tema: guerra contra os amonitas. É um capítulo bem curto e vamos ver o que diz então esse texto. Eu estou num objetivo neste canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 19, então, diz o seguinte: algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu. E seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Anum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Disse Davi, os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo Anum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram-Maaca e de Zobá, carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores. Contrataram um rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte, lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que vinham do outro lado do Eufrates, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas,
Começando o combate, eles fugiram de diante de Israel e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele, e os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Então, esse foi o brevíssimo capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 20, sobre a conquista de Rabá, e o vídeo anterior, capítulo 18, sobre as vitórias militares de Davi, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o seguinte tema: guerra contra os amonitas. É um capítulo bem curto e vamos ver o que diz então esse texto. Eu estou num objetivo neste canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 19 então diz o seguinte: Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu. E seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Anum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Disse Davi, os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Ele lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Anum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia de Aram-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que vinham do outro lado do Eufrates, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começando o combate, eles fugiram de diante de Israel e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele, e os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Então, este foi o brevíssimo capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 20, sobre a conquista de Rabá, e o vídeo anterior, capítulo 18, sobre as vitórias militares de Davi, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o seguinte tema: guerra contra os amonitas. É um capítulo bem curto e vamos ver o que diz então esse texto. Eu estou num objetivo neste canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute,
primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 19, então, diz o seguinte: Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu. E seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Disse Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Ele lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia de Aram-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32 mil carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que vinham do outro lado do Eufrates, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começando o combate, eles fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele, e os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Então, esse foi o brevíssimo capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 20, sobre a conquista de Rabá, e o vídeo anterior, capítulo 18, sobre as vitórias militares de Davi, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o seguinte tema: guerra contra os amonitas. É um capítulo bem curto e vamos ver o que diz então esse texto. Eu estou num objetivo neste canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 19 então diz o seguinte: Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu. E seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Disse Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Ele lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa.
Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia de Aram-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32 mil carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que vinham do outro lado do Eufrates, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começando o combate, eles fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele, e os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Então, este foi o brevíssimo capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 20, sobre a conquista de Rabá, e o vídeo anterior, capítulo 18, sobre as vitórias militares de Davi, que deixarei aqui no final. Valeu! O capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas trata sobre o seguinte tema: guerra contra os amonitas. É um capítulo bem curto e vamos ver o que diz então esse texto. Eu estou num objetivo neste canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 19 então diz o seguinte: algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Disse Davi: os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia de Aram-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32 mil carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas.
E Joabe disse a Abissai: Se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros